pessoal. É, eu vou deixar ela gravada aí, né? Não vou conseguir ministrar aula aí online, mas hoje eu vou abordar aí, pessoal, sobre a situação de aprendizagem 2, contexto 1, atividades 1 e 2, certo? Ela correlacionada com a área de segurança do trabalho, né? Óbvio que não é o curso de segurança do trabalho, mas a cultura de segurança ela tem que ser implícita em todos os operadores, né? Em todos os colaboradores de uma empresa, né? Então, compartilhar a tela aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. A Metaltech, vamos ler o contexto e ver o que peça. Metaltech realiza paradas programadas para manutenções preventivas dos equipamentos mensalmente. Em uma dessas ocasiões, a Dalton recebeu do seu encarregado uma ordem de serviço para realizar manutenção e uma máquina que estava em local apropriado. A oficina de manutenção de máquina é um ambiente que deve estar sempre limpo, organizado e seguro, conforme as normas dos programas de qualidade, os procedimentos de segurança e higiene do trabalho da empresa. Então, ao chegar à oficina de manutenção mecânica, a Dow se deparou com várias não conformidades, e agora eu preciso preencher o formulário de avaliação 5S Segurança, né, pessoal? Então, a gente vê isso, né, pessoal? São pequenas oficinas que é desorganizado assim. Bom, pode até ser, mas a gente pode ver também a ocorrência em até muitas indústrias aí que pleiteiam, né, que pensam em crescer e serem grandes, e a parte de manutenção, a parte mecânica é bem, vamos dizer assim, desleixada, né, não tem o devido cuidado. E isso, querendo ou não, é um empecilho para a própria empresa, né, para aquele próprio empreendedor ali crescer, né, crescer de patamar ali, que é justamente a questão da cultura da segurança, né, e também isso faz parte, pessoal, não só da segurança, também faz parte da higiene e também da produtividade. Tudo isso aí acaba sendo intrínseco, é correlacionado, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Ah, é chatice? Não, pessoal, isso implica em produtividade. Você fica mais produtivo quando o seu ambiente está limpo, está organizado, né? Tá, você sabe onde estão as coisas, onde descartar, né? Como descartar, descartar o supérfluo, o que é lixo, jogar no lixo, organizar sempre, sempre no início, no final do trabalho, deixar tudo organizado, né? Porque para a gente poder ter essa cultura. Dessa cultura aí, pessoal, a gente implica em mais produtividade, em mais trabalho, né? Em melhores condições. Bom, então, pessoal, deixa eu só compartilhar. Ó, só um minutinho, eu vou colocar aqui com áudio para vocês verem um som sobre a parte do história e segurança do trabalho. O interesse com a saúde e com a segurança dos trabalhadores não é algo recente, pelo contrário. Dados históricos mostram que ela existe desde o século IV a.C., quando Hipócrates descobriu a origem das enfermidades que atacavam os funcionários das minas e, posteriormente, Aristóteles prestou auxílio aos trabalhadores e se dedicou à prevenção dessas doenças. Também no século IV a.C., Platão, ao estudar o esqueleto, descobriu algumas doenças que eram comuns a certos trabalhadores no exercício de sua profissão. Já no século I d.C., Plínio publicou A História Natural, primeira obra a tratar da segurança do trabalho. O documento aconselhava o uso de máscaras para os trabalhadores que se expõem a chumbo, mercúrio e poeiras. É, bom, pessoal, então vocês estão vendo aí que é bem essa parte da segurança do trabalho não é recente, não é algo aí de últimas décadas, nada disso. Remonta a tempos clássicos mesmo, antes de Cristo. Você já vê com as ideias de Hipócrates, né, que era um médico grego, né, que via principalmente os trabalhadores das minas que estavam se contaminando por mercúrio, né? Então ele estava tendo uma preocupação dos trabalhadores nessas áreas, né? Então isso foi implantando a ideia, né, as primeiras ideias aí
da cultura de segurança no trabalho. Ele passou por Aristóteles, né, Platão e Plínio, né, e foi evoluindo aí ao longo dos anos, né. É, atualmente, pessoal, a gente tem aí algumas leis, né, que protegem o trabalhador. Isso falando na nossa realidade. Ó, cada país ali, cada país tem sua legislação, tem sua cultura de prevenção de acidente, né? Óbvio que cada país vai ser baseado nos seus costumes, culturas e nas leis, né? No Brasil, pessoal, em 1943 foi publicado então um decreto-lei de número 5.452, 1º de maio, que regulamenta o capítulo 5 do segundo título da Consolidação das Leis do Trabalho, onde ela vai falar sobre segurança e medicina do trabalho, que foi publicado no Diário Oficial, né, da União, em 9 de agosto de 43. Aí, em 77, a lei número 6.514, 22 de dezembro, ele altera, então, esse capítulo 5 do título 2. E em 78 é publicada a portaria de 3.214, de 8 de junho, que aprova, então, as normas regulamentadoras. Então, essas normas regulamentadoras que você vê hoje, e é aquela passa por constantes atualizações, foi instituída aí na época da ditadura militar, né? Então, hoje, pessoal, a gente tem 35 NRs, né? E cada uma nela vai abordar uma parte específica da área do trabalho. Então, por exemplo, a NR1 sobre disposições gerais, a NR2 de inspeção prévia, a NR3 fala sobre embargo e interdição, né? A NR4 fala sobre serviço especializado de área de segurança e medicina do trabalho, a NR5 fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é, o 7 fala de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, o PCMSO. O NR8, as edificações. A NR9 fala de programas de prevenção de riscos ambientais. A NR10 sobre a parte de eletricidade, né, segurança, instalação e serviço de eletricidade. A NR11 fala de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. A NR12 fala sobre segurança no trabalho de máquinas e equipamentos, né? NR13 sobre caldeiras, baixa pressão e tubulações. NR14 fala de fornos. NR15 fala sobre atividades e operações insalubres. NR16 sobre atividades e operações perigosas. A 17 sobre trabalho em teleatendimento, enfim, né? Todas elas, pessoal, elas são públicas, né? E assim com acesso gratuito aí, principalmente na internet, é isso. Digitou, ela já vai direto para o site lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Consulta pública, né? Bom, pessoal, então, hoje essa parte da questão do trabalho, né, segurança, né, risco ambiental, tudo ela está integrada, né? Então, ela é integrada nas mais diferentes áreas somente na indústria, né? Então, a área financeira, a área de recursos humanos, produção, a área de manutenção, né, segurança, né? Então, todas as áreas estão bem integradas, né? Para justamente, né, poder ter uma resposta rápida, principalmente o pessoal da área da segurança, né? Ah, então, independente desse modelo de sistema de gestão que é o adotado pelas organizações, então ele tem que estar apoiado em uma mudança de atitude, né, comportamental, ou seja, cada pessoa tem que ter ali incluída a cultura da prevenção, né? Então, se prevenir a questão dos acidentes, né? Então, por exemplo, na área da manutenção, né? Sobre a área da manutenção, o que o técnico mecânico tem que ter? A preocupação de apresentar os resultados da sua atuação com a melhor qualidade possível, né? Ou seja, ele tem que atuar sempre melhorando seus resultados, sua performance, sem desvios, principalmente relacionados à segurança. Então, não adianta fazer nada com pressa sem pensar na segurança, porque não adiantou de nada, né? Então, tem que dar atenção ao entorno da área de atuação, notando condições inseguras e não se envolvendo ou não permitindo também que outros colaboradores cometam, então, chamados atos inseguros, né? É o que a gente vai ver agora, né? O que são esses atos inseguros? O que é um ato inseguro? É a violação de um procedimento existente definido como seguro. Então, além daquilo que já está na norma brasileira, ali na norma base, dentro da empresa também vão ter normas próprias ali, né? Que, óbvio, elas não são aleatórias, elas são embasadas na norma brasileira, mas, óbvio,
aplicada ao contexto da realidade ali daquela indústria, daquela planta ali, né? Então não se trata de violação de norma ou instrução escrita, né? Você não está, vamos dizer, quebrando uma regra, quebrando uma lei, mas você está fazendo um ato, né, que viola essas regras de comportamento, que é regida pelo bom senso e que são geralmente aceitas. Por exemplo, não tem nenhum procedimento escrito que oriente para não se expor aos riscos, porém sabe-se que um ferro elétrico aquecido, quando em contato com a palma da mão, se alguém o fizer, vai estar incorrendo em um ato inseguro. Então você já tem noção, né? Por exemplo, um fio descascado, você tem noção ali que aqui você colocar a mão ali, você vai tomar um choque elétrico. Então você já sabe que é um ato inseguro. Te impede de fazer isso? Não, né? Então ele vai. Então você sabe que tem um risco ali. E ela ocorre em três modalidades: quando é por omissão, um ato por comissão ou por variação. Então, um exemplo aí, né? A pessoa, por omissão, é que a pessoa não faz o que deveria fazer, né? Aquele procedimento que deveria ser realizado antes de, por exemplo, de iniciar qualquer operação ali, qualquer ação, né? Então, um exemplo aí, né? Você precisa instalar, por exemplo, a proteção de acoplamento no conjunto motobomba, né? Ainda mais aqui com o equipamento rotativo, se colocar a mão ali, está sujeito a ter uma lesão, né? Então, a proteção justamente para evitar que as peças não soltem, né? Ou seja, não vá em alguma parte do corpo, né, onde a gente pode estar sujeito, né? Por exemplo, uma garganta, né? Ou no olho, no rosto. E isso aí, né? Pode sofrer alguma fratura, né? Então, coloca a proteção ali, certo? Aí você vai ver, poxa, cadê a proteção aqui, né? Então, isso aqui é uma omissão. Você omitiu, então, esse detalhe, que é colocar a proteção aqui. Então, isso é um ato por omissão. O outro é por comissão, né? Então a pessoa faz o que não deveria fazer, né? Então, por exemplo, operar um determinado equipamento ali sem estar devidamente capacitado e também autorizado, né? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma manutenção em um tanque, né? Um vaso ali de pressão, um tanque de armazenamento, ali é um espaço confinado. Então a pessoa tem que passar por um treinamento, principalmente de espaço confinado, conforme a NR33, tá? Ela tem que passar por esse treinamento. Se ela fizer isso sem total, inadvertidamente, por conta própria, ela está cometendo um ato por comissão, ela está fazendo porque quer. E o outro é por variação, né? Então a pessoa faz alguma tarefa de um modo diferente do que deveria executar, ou seja, tem lá todo o procedimento, você tem que seguir ele à risca. E a pessoa, na cabeça dela, acha que da outra forma é mais fácil, é mais prático. Não, se tem aquele procedimento, pessoal, tem que ser seguido, porque sabe que se desviar um pouquinho que seja, você pode estar sujeito a estar cometendo ali um acidente, né? Gerando um acidente. E então, pessoal, o que acontece nas áreas industriais, né? Nas atividades, uma necessidade de emissão de permissão de trabalho. Então, você nunca pode fazer nada sem essa permissão de trabalho. E da análise dos riscos das tarefas. Então, isso, pessoal, realmente tem que ser chato nesse sentido mesmo. Você fala, não, vai perde tempo. Não tem problema nenhum, pessoal. É, uma vida não vale ali adiantar, como diz, sua vida não vale 10 minutos de trabalho adiantado. Isso não mesmo. Então, pense bem, não faça, né? Tome todas as precauções. Bom, então, por exemplo, aí, né? Então, minha tarefa agora é ligar esse ventilador. Então, o supervisor informou que sempre devemos ler a permissão de trabalho, mas como eu já liguei, não vou ler. Então, independente, pessoal, se é o mesmo aparelho que está em uma outra área da indústria, mas aquele ali pode ter uma diferencinha ou outra, por estar em outro ambiente, por ser um modelo um pouco também diferente, o procedimento que ele faz ali seja uma coisa também ligeiramente diferente. Então, por isso que ele tem que ler essa permissão de trabalho. Bom, então, pessoal, o que que são as condições inseguras, né? São as situações que tem no ambiente de trabalho, né? E que sua regularização, em parte, tá, não é somente responsabilidade do acidentado, né? Então, não é só culpa do cara, da pessoa que acidentou, né? Porque também vai ter condições das máquinas, dispositivos, ferramentas, materiais, metodologia de trabalho e também por deficiência administrativa, né? Alguma falha ali de não enxergar é, prováveis riscos ali que aquele ambiente possui, né? Então, por exemplo, condições seguras na mecânica, né, são relacionadas às máquinas, ferramentas, equipamentos defeituosos que não tenham proteção, né?
Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo daquele da moto conjunto motor-bomba sem a devida proteção ali do eixo, né? A outra é física, né? Então, devido ao layout, devido então, à arrumação, passagens, espaço, acesso, né? Então, por exemplo, nessa foto aqui, né? A área de passagem demarcada em verde, ela tem que estar totalmente desobstruída. E aqui não acontece isso, né? Tá vendo? Tem uma parte de mesa no caminho, tem cones, a mesa aqui está obstruindo totalmente, né? Então, isso aqui tem que ser passagem livre, principalmente aqui. Tem a passagem livre, por exemplo, para operador, tem passagem livre para máquinas. Então, por isso que tem cores diferentes. Então, um é para máquina, outro para aqueles chamados AGVs, né? Que são aqueles carros guiados de forma autônoma, né? E eles precisam daquelas marcações no chão para justamente poderem se guiar de forma automática. Muitos deles já têm até sensor, né? Então tem a presença de uma pessoa, um obstáculo ele para e não segue, né? Então hoje também tem a segurança. Tem a parte do método também, né? Então relacionado ao método, a condição insegura é relacionada à instrução de trabalho inadequada, ou ela está sem padrão, ou é perigoso, né? Ou o método de fazer ele está perigoso, né? Não é o adequado. Além disso, uma supervisão deficiente, né? Que não está muito atenta a esses detalhes, né? E a parte ambiental, né, que é relacionada então à ventilação, né, iluminação, poluição, ruído. Então a gente tem um local aqui ó, que está perfeitamente iluminado, né? Por exemplo, se uma ou mais dessas lâmpadas se apagarem, aí fica mais escuro, começa ter aquele ambiente de penumbra. Dependendo, já é uma condição insegura, já pode trazer algum perigo aí em potencial para quem está, por exemplo, nesse chão de fábrica aí. Bom, e a gente tem também, pessoal, as condições inseguras relacionadas aos atos do trabalhador, né? Então a gente tem por negligência, né, que corresponde então à omissão do ato inseguro, então é deixar, né, de fazer o que deve ser feito, então deixar de reparar uma escada defeituosa ou deixar para depois, né? Então nunca deixar para depois que deve ser corrigido, que deve ser feito para mitigar esse problema. É a imperícia, né, derivada da falta de conhecimento, experiência específica, né? Então mandar fazer sem estabelecer procedimento, né? Então, por exemplo, não fixar padrão, né? Não ter um procedimento de trabalho. E a imprudência, né? Fazer de forma diferente estabelecida. Então, você já está ciente que está desviando, você já pode estar sujeito a um acidente. Então, por exemplo, improvisar uma ferramenta. Então, uma ferramenta que não é adequada para fazer tal trabalho. Então, isso gera uma coisa é você fazer isso, por exemplo, na sua casa, entre você, né, mais pessoal, mas trabalho, isso gera muita consequência. Bom, e esse ato impensado, então, pessoal, pode gerar uma ação inconsciente nas dependências de uma unidade industrial, onde podemos levar, então, a acidentes com consequências desastrosas, mutilações e até a perda de vida dos envolvidos, além dos prejuízos monetários, né? Então, pessoal, essa é uma preocupação não só do técnico mecânico, mas para todo e qualquer técnico, né? Qualquer trabalhador dentro da indústria, né? Então, observar, né, essas condições inseguras e jamais permitir que os colaboradores ou ele próprio, né, cometam esses atos inseguros. Bom, pessoal, então, um outro assunto aí pertinente também é sobre a ferramenta da qualidade, né? Querendo ou não, pessoal, essa parte de segurança também implica em qualidade. Não pense vocês que estão dissociados, não está, né? Aumenta em tudo, né? Produtividade, qualidade, enfim, implica em tudo, né? Então, pessoal, nesse cenário de alta produtividade, né, de alta concorrência, né, então sempre tem que fazer o mais por menos. Então, se adotou, né, o chamado controle de qualidade total. Esse conceito aí foi introduzido pelos japoneses, né? Então, esse método ele estimula as ferramentas como diagrama de Pareto, tempestade de ideias, diagrama de causa e efeito, PDCA, o MASP e o 5S. Então, tem essas ferramentas, elas podem ser utilizadas, pessoal, em qualquer área, né? Então, no todo da indústria, em áreas particulares, né? Então, na área dos recursos humanos, financeiros, todas as ferramentas podem ser utilizadas, na área da manutenção, até na vida pessoal também, a gente pode utilizar essas ferramentas também. Então, a primeira ferramenta que a gente vai falar aí, pessoal, é do 5S.
É um programa formado aí por 5 conceitos que, inseridos na prática, eles vão ser capazes de modificar o ambiente de trabalho, né? Então ele não, ele modifica, né? Ele é capaz até de implantar uma cultura nas pessoas e até em você mesmo no momento que você as adota, né? Então ela é derivada de 5 palavras japonesas, né? Que é o Seiton de Seri de utilização, Seiton de ordenação, Seizou de limpeza, Seikitsu de saúde e o Shitsu de autodisciplina, né? Que é os censos, né? Os censos de cada um deles aí, né? Bom, esse conceito, pessoal, como eu falei, ele é de origem japonesa, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Japão devastado, né? Após a Segunda Guerra, devastado pelas duas bombas nucleares, né? De Hiroshima e Nagasaki, né? Então, eles precisavam se reconstruir, né? E o primeiro passo deles era reconstruir suas indústrias, né? Reconstruir ali seu processo produtivo. Até a gente sabe que o processo produtivo é uma forma de trazer riqueza e melhorar a qualidade de vida, né? Então o intuito de implantar essa política, né, era justamente combater a falta de limpeza e de organização das indústrias, né? Que se via que com a prova, só a falta de limpeza da organização, isso refletia um desperdício, refletia então em falta de produtividade. Então, no momento que se implantou isso, mudou a cultura dos próprios japoneses não só na indústria, mas no sua cultura em geral, né? Então, você vê, o oriental, né, tem um costume que eles são disciplinados, pessoal, eles são disciplinados nesse sentido, eles são muito organizados, eles são muito disciplinados, então eles sempre prezam por, principalmente, qualidade. Então, essa questão da disciplina é para atingir qualidade. Eles nunca estão satisfeitos com o que obtêm. Eles sempre acham que pode melhorar sempre mais. Então, isso, pessoal, é da cultura. Isso foi imposto para a cultura deles. Então, da palavra aí, né, pessoal, primeiro é o SEI, né, que é o senso de utilização, arrumação, organização, seleção, né? Então, arrumar um ambiente de trabalho, você trabalha numa mesa, organizar uma mesa, uma bancada de mecânica, organizar a bancada, ferramentas, né, insumos, né? Então, ter toda uma organização, selecionar adequadamente ali. O outro, segundo senso, é o senso de ordenação, sistematização, classificação, né? Então, ordenar ali o processo, ordenar um layout, sistematizar, né? Então, tornar tudo padronizado, classificar. O outro é o senso de limpeza e zelo, né? Então, jogar fora o que não é útil, né? E ter o zelo, né? Pelo patrimônio, né? O seiketsu, né? Que é o asseio, higiene e saúde, né? Então, isso também envolve a parte de saúde também, né? E o senso de autodisciplina, educação e compromisso, né, pessoal. Então, tá sempre se reciclando, se educando, né? Para sempre estar melhorando aí. Isso gera também um compromisso. Bom, então, pessoal, praticar esse senso de utilização é justamente selecionar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e informações, né? Descartando ou encaminhando para a devida destinação aquilo que é desnecessário, né? Então, guardar faz parte do instinto natural das pessoas, né? Então, sem querer, a gente tem o instinto, o instinto do acúmulo, né? Então, além de selecionar o desperdício dos excessos, a gente também nos preocupa em identificar o porquê do excesso. Por que que eu estou tendo um excesso de determinada ação, determinada coisa ali, né? Então, a gente pode tomar medidas preventivas para evitar esses acúmulos, né? E pode ser aplicado até em casa, como foi, pessoal. Aplica-se também até na nossa residência, na vida pessoal, né? Cozinha, despensa, geladeira, né? Então, aplica-se em toda e qualquer área, né? E, além disso, né, esse senso de utilização ele vai envolver outras dimensões, né? Então, ter senso de utilização é ter consigo também apenas sentimentos mais valiosos, né? Então, amor, amizade, sinceridade, companheirismo, compreensão, onde a gente elimina, né, aqueles sentimentos negativos e cultiva atitudes positivas, né? Tanto para fortalecer e ampliar a convivência. O outro senso é o de ordenação, né, pessoal? Então, é definir os locais apropriados e critérios para armazenar, guardar ou organizar materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados, onde a gente facilita o acesso, uso e manuseio. Então, é o famoso
cada coisa no seu devido lugar. Então, quando a gente define os locais apropriados, a gente adota como critério a facilidade para armazenar, identificar, manusear, repor e retornar ao local de origem após o uso, né? E também, né, falei, aplica também ao cotidiano. Então, por exemplo, a gente procura um documento, um caderno, uma chave, né? A gente, uma chave, né? Como está? A gente não tem um senso de ordenação, a gente perde a orientação em si, né? Aqui está um exemplo, pessoal, de organização por exemplo, de material. O senso de limpeza, né? Sempre mantém, então, um ambiente limpo e organizado, né? Então, nesse conceito, não é um ato de eliminar a sujeira, pessoal, mas é evitar de sujar, né? Ou não sujar, né? Então, além de limpar, também identificar a fonte de sujeiras. Então, aquilo que está poluindo, que está sujando, né? Para evitar que isso volte a ocorrer, né? Evitar que não seja um problema recorrente. Um exemplo aí é a coleta seletiva, né? O senso de asseio, que de certa forma está ligado ao de limpeza, né? Então, implantar condições que também favoreçam a saúde física e mental, né? Garantir um ambiente não agressivo e livre de agentes poluentes, manter boas condições sanitárias, né? Por exemplo, nas áreas comuns, como lavatórios, banheiros, cozinha, preservar e manter a higiene pessoal, né? E cuidar para que as informações dos comunicados sejam claros, de fácil leitura e de bom entendimento. E o senso de autodisciplina, né, pessoal? É o ato de exercitar, respeitar e seguir normas, né? Regras, procedimentos, atender especificações, sejam escritas ou até mesmo informais, né? Então, isso, pessoal, é bem pessoal, é resultado da força mental, moral e física, né? Então, é desenvolver o ter vontade de ter, se predispor a, né? Então, pessoal, o fundamental desse senso, né, é que ele seja resultante, então, de um exercício de autodisciplina, né? Uma demonstração inteligente de respeito a si próprio, né? Então, né, nos fala se você tem respeito a si mesmo, tem respeito pelos outros, então procure seu próprio autorrespeito, que você automaticamente já consegue ter o respeito pelo seu semelhante, né? Então, pessoal, ainda significa explorar o autocontrole, exercitar a paciência, ser persistente na busca de um objetivo, anseios e aspirações, respeitar também a vontade e o desejo dos outros, né? Bom, então, aqui, pessoal, a gente tem algumas técnicas, né, de pesquisa, né? Então, aqui, pessoal, vou falar de forma bem sucinta, né? Hoje, nessa questão aí de chamada fake news, né? Ou informações principalmente sem fontes confiáveis ou de forma aleatória, até por inteligência artificial. A gente pode esquecer, pessoal, que a inteligência artificial ela é alimentada por informações, e essas fontes de informações têm que ser confiáveis, senão você pode estar caindo em um erro. Então, consultar com todo cuidado, consultar as fontes, verificar, né, se é confiável ou não. Fontes também fidedignas de peso, né? E isso melhora também, pessoal, a questão de argumentação, né, de apresentação. Então, se você está bem informado, bem embasado, você consegue ter boas técnicas, tanto para apresentar quanto para argumentar. Também vou falar rápido aí, pessoal, do aspecto técnico, né, o vocabulário técnico, né. Bom, como a gente está no curso técnico, é o chamado techniquez, né, a gente não pode ser falar muito rebuscado. Aqui, pessoal, a linguagem tem que ser a mais assertiva possível, né? Então, pode ser que você está falando com um colega seu, vocês entendam ali as linguagens, mas, por exemplo, no momento que você muda da área, vai falar com, por exemplo, uma pessoa da RH, até mesmo seu chefe provavelmente está muito tempo sem atuar ali na área e já perdeu uma boa parte ali dos conceitos, que ele está preocupado com outras coisas, né? Então, você vai falar que ele pode até esquecer algumas coisas, né? Então, tem que ter esse cuidado com o tipo de vocabulário com a ocasião, né? Bom, pessoal, então vou explicar as duas atividades aqui, ó. Então, vocês vão ajudar a Dalton a identificar as 7 condições inseguras e escrever um texto explicativo sobre as condições inseguras que você identificou, certo? Então, vou olhar aqui a figura e olhar as 7 condições inseguras encontradas neste ambiente, certo? Então, pessoal, bom, se vocês quiserem
criar o texto fica a critério de vocês. O que eu quero mais importante é vocês identificar essas 7 condições seguras no ambiente. Essa é a atividade 1, ok? E depois vocês vão preencher o formulário de avaliação do 5S Segurança, que é desse anexo aqui, sobre as condições inseguras encontradas no oficina. Então, vocês vão inserir com a opção ali, né, com um X, a opção escolhida entre a resposta sim ou não, de acordo com cada item que será avaliado. E depois vocês vão comentar as possíveis consequências da falta de organização, limpeza e segurança de oficina. Então, aqui, pessoal, ó, todas as ferramentas estão posicionadas e organizadas em local adequado, estão claramente identificadas, ó. Então, vocês vão marcar se está em conformidade sim ou não, sempre comparando naquela figura lá, certo? Aí vocês vão colocar também as consequências. Mais uma vez, pessoal, se quiserem colocar, ótimo, é melhor ainda, mas o mais importante que o essencial é vocês marcarem os pontos aí, certo? Marcarem o sim ou não, conforme o contexto da situação de aprendizagem. Então, as duas atividades vocês vão entregar, ok, pessoal? Então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Caso não tenha alguma dúvida ou questionamento, me procure, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí.